Enquanto todo mundo continua fazendo negócios como se nada de novo tivesse acontecendo, o Banco Central já mudou as regras do jogo. Novas regulamentações, novos controles, novas exigências, e a maioria das empresas ainda nem percebeu o que isso significa. Nos próximos 2 anos, quem entender primeiro essas mudanças vai construir negócios gigantescos, mas quem ignorar simplesmente desaparecerá do mercado. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que o Banco Central está planejando para 2025 e 2026 e como essas mudanças podem ser a diferença entre o sucesso e o fracasso do seu negócio. Primeiro capítulo, Open Finance. O sistema financeiro brasileiro está passando por uma transformação radical e o Banco Central, com a sua nova agenda bianual, tem um papel central nesse processo. A cada ano, vemos novas inovações e tendências que não apenas influenciam as grandes instituições financeiras, mas também criam oportunidades para empreendedores, startups e principalmente para o consumidor comum. Essas mudanças não são apenas sobre o futuro do dinheiro, mas sobre como todos nós, tanto empresas quanto consumidores, vamos interagir com os serviços financeiros nos próximos anos. Mais competitividade, mais inovação e maior transparência são apenas alguns dos pilares que vão moldar esse novo cenário. Para destrincharmos cada um dos principais pontos na nova agenda do Banco Central, vamos começar falando sobre um dos tópicos mais importantes, o Open Finance. O Open Finance é a mudança estruturante no sistema financeiro brasileiro que visa ampliar a competição, eficiência e segurança das informações financeiras no país. A sua proposta é permitir o compartilhamento controlado dos dados bancários, promovendo um ambiente transparente e acessível para os consumidores, enquanto abre espaço para que as empresas inovem e ofereçam produtos e serviços mais eficientes e personalizados. O Open Finance não é uma solução única, mas uma evolução do modelo tradicional de serviços financeiros. Ele vai além do simples compartilhamento de dados bancários e expande para outras áreas, como seguros, câmbio, investimentos, previdência, criando assim um ecossistema financeiro totalmente interconectado e acessível. A ideia é que o cliente tenha controle total das suas informações, permitindo que elas sejam compartilhadas com diferentes instituições financeiras para fins específicos e de maneira segura e transparente. Dentre os objetivos do Open Finance estão promover a competitividade. O Open Finance ele vai criar um mercado muito mais competitivo, onde diferentes instituições financeiras poderão competir de maneira mais justa, oferecendo serviços mais atrativos, inovadores e com menores custos. Além disso, ao permitir o compartilhamento de dados, o Open Finance possibilita a criação de novas soluções tecnológicas, como ferramentas de comparação de preços, marketplaces e crédito e produtos personalizados que atendem melhor às necessidades do consumidor. Embora o compartilhamento de dados seja a base do Open Finance, ele será realizado com alto nível de segurança e proteção dos dados, assegurando que as informações dos consumidores sejam tratadas de maneira ética e responsável. Tá, Letícia, mas então como vai funcionar? O funcionamento do Open Finance será baseado na compatibilidade e na padronização dos processos. As instituições financeiras precisarão se adaptar para integrar sistemas que permitam o compartilhamento seguro dos dados entre elas. Passos principais do funcionamento. Compartilhamento de dados bancários. As informações bancárias dos clientes, como dados de contas, transações financeiras e até mesmo informações sobre investimentos e seguros, poderão ser acessadas por outras instituições mediante consentimento expresso do consumidor. Isso será feito por meio de APIs, que são as interfaces de programação de aplicativos. E então permitirão que os sistemas conversem de forma automatizada e segura. Inclusão de novos setores no Open Finance. Ao contrário de um modelo focado apenas em serviços bancários, o Open Finance abrange setores como câmbio, seguros e previdência, criando um sistema mais completo e integrado. Por exemplo, um usuário poderá consultar informações sobre seus investimentos e fazer comparações de taxas de câmbio em diferentes plataformas. Soluções inovadoras e personalizadas. Comparadores de serviços. Empresas poderão criar ferramentas de comparação de serviços financeiros como empréstimos, investimentos e previdência de forma simples e transparente. Marketplaces de crédito. Plataformas poderão oferecer marketplaces de crédito onde o consumidor, ao compartilhar os dados bancários, será capaz de acessar uma gama maior de opções de crédito com condições mais vantajosas, já que o compartilhamento de dados permite essa interface e também que as empresas bancárias conheçam melhor o perfil de crédito do consumidor. Consultoria financeira personalizada. Com o Open Finance será possível o desenvolvimento de aplicativos de aconselhamento financeiro que ofereçam sugestões personalizadas para o gerenciamento das finanças pessoais, como, por exemplo, gestão de investimentos, de planejamentos de aposentadoria e gestão de seguros. Exemplo de funcionamento. Imaginemos um cenário onde um consumidor que tem conta no banco X deseja verificar qual instituição oferece a menor taxa de juros para um financiamento. Por meio do Open Finance, ele pode autorizar que o seu banco X compartilhe
dados financeiros com outras instituições financeiras, como o Banco Y e Z, que então oferecem propostas baseadas no seu perfil de crédito. Esse processo será automático, rápido e seguro, criando uma experiência mais fluida e eficiente para o consumidor. O Open Finance traz benefícios direto, tanto para as empresas quanto para os consumidores, mas também exige uma adaptação e mudança de mentalidade no mercado financeiro. Vamos explorar esses impactos de forma mais detalhada. Os impactos para as empresas. Primeiro, a necessidade de adaptação. As empresas do setor financeiro terão que se adaptar à nova realidade de compartilhamento de dados e integrar soluções tecnológicas avançadas. Será necessário investir em infraestrutura de segurança, como sistemas de autenticação, criptografia, além de garantir que suas plataformas estejam compatíveis com o modelo de Open Finance. Além disso, há maior competição. Com a democratização do acesso a dados financeiros, as instituições financeiras tradicionais precisarão competir com novas fintechs e startups que trarão soluções mais ágeis, personalizadas e com custos mais baixos. Empresas terão que se reinventar, oferecendo serviços mais inovadores e mais alinhados às necessidades dos consumidores. Oportunidades de inovação. Empresas podem criar novos produtos financeiros que atendam melhor aos interesses dos clientes, como soluções de crédito mais inclusivas, investimentos sustentáveis ou serviços bancários para nichos específicos. Impacto para os consumidores. Maior controle sobre as informações. O Open Finance permitirá que consumidores tenham controle total sobre os dados que compartilham. Eles poderão, por exemplo, decidir se desejam compartilhar suas informações de transações bancárias ou dados pessoais apenas com determinadas empresas, garantindo mais privacidade e mais segurança. Acesso a produtos financeiros personalizados. O consumidor poderá acessar serviços financeiros mais alinhados com seu perfil. O Open Finance abrirá as portas para as propostas de crédito mais vantajosas, produtos de investimento que atendam às suas necessidades e comparações de juros com base no seu comportamento financeiro. Produtos de investimentos que atendem suas necessidades e comparações de seguros com base no seu comportamento financeiro. Maior transparência e competição. Os consumidores poderão comparar as ofertas de diferentes empresas de forma clara, transparente e rápida. Isso cria uma experiência mais justa e equilibrada, permitindo que os usuários escolham as opções que melhor atendem às suas necessidades e orçamento. O Open Finance representa um marco na evolução do sistema financeiro brasileiro. Ele não é apenas uma mudança tecnológica, mas uma transformação cultural, tanto para as empresas quanto para os consumidores. A criação de um sistema financeiro mais transparente, competitivo e eficiente traz enormes benefícios para os envolvidos, mas também exige adaptações significativas para então aproveitar dessas oportunidades. A implementação gradual do Open Finance deve ser acompanhada de perto, porque ele terá o poder de moldar o futuro das finanças no Brasil, criando uma nova era de inclusão financeira e acesso mais justo aos serviços financeiros. Capítulo 2. Modernização da legislação cambial. Se o Open Finance está transformando a maneira como lidamos com os nossos dados financeiros, outra mudança tão importante quanto acontece em um terreno fundamental para quem quer crescer no cenário global, o mercado de câmbio. A próxima prioridade da agenda do Bacen é a modernização da legislação cambial. Um passo estratégico para destravar o potencial do Brasil nas relações econômicas internacionais. O mercado de câmbio é a espinha dorsal de qualquer economia conectada ao mundo, mas, até recentemente, o Brasil ainda carregava uma legislação cambial extremamente complexa, burocrática e, em muitos aspectos, ultrapassada. Resultado de uma década de regras criadas em contextos econômicos muito diferentes dos atuais. Reconhecendo essa necessidade de adaptação, o Banco Central definiu como prioridade modernizar completamente o arcabouço legal que rege as operações de câmbio. O objetivo é criar um ambiente mais moderno, compacto e seguro para as transações internacionais, tornando o Brasil mais competitivo globalmente. E o que então está mudando? Basicamente, simplificação das regras. Em vez de lidar com uma infinidade de normas dispersas, o novo modelo busca consolidar as regras em uma estrutura mais enxuta, clara e de fácil aplicação. Flexibilização das operações. Menos exigências burocráticas para transações de câmbio, especialmente para pequenos valores e para empresas que operam internacionalmente com frequência. Facilidade de movimentação. Empresas poderão enviar e receber valores do exterior com menos barreiras regulatórias, incentivando assim as exportações, importações e investimentos estrangeiros. Integração internacional. A nova legislação aproxima o Brasil dos padrões globais, abrindo espaço para uma maior integração com sistemas de pagamento internacionais e reduzindo os custos de operação. Para as empresas brasileiras, essas mudanças elas representam uma oportunidade de operar com muito mais eficiência e menos custos quando o assunto for câmbio. Isso beneficia desde pequenas
startups, que precisam pagar fornecedores no exterior, até grandes exportadoras que movimentam alto volume de moedas estrangeiras. A redução da burocracia e a maior previsibilidade nas operações cambiais também devem tornar o Brasil um destino mais atraente para investidores internacionais, o que, por consequência, pode gerar novos mercados, novas parcerias e mais capital disponível para as empresas que estiverem prontas para aproveitar esse novo cenário. Em resumo, a modernização da legislação cambial é muito mais do que uma medida administrativa. É uma abertura de portas para que o Brasil e suas empresas joguem em pé de igualdade no mercado global, com mais agilidade, mais segurança e menos entraves. Terceiro capítulo é o sandbox regulatório, testando inovações com menor risco. Enquanto a modernização cambial abre espaço para uma maior integração global, o Banco Central também entende que o futuro da inovação financeira depende de uma capacidade de testar novas ideias de forma segura e controlada. E é exatamente por isso que surge outra iniciativa estratégica da nova agenda, o sandbox regulatório. E o que é esse sandbox regulatório? Basicamente é um ambiente experimental criado e supervisionado pelo Banco Central, onde empresas, especialmente startups e fintechs, podem testar inovações financeiras em condições controladas. Durante esse período, elas operam sobre regras mais flexíveis e com menor exigência regulatória, permitindo então validar seus produtos no mercado real, sem precisar passar por toda aquela burocracia tradicional logo do início. Esses projetos são acompanhados de perto pelos reguladores, o que proporciona uma troca contínua de aprendizados. E ao final do ciclo de testes, as empresas que se mostrarem sólidas e viáveis podem obter autorização definitiva para operar plenamente com o Banco Central. E quais são os benefícios para quem participa? Menos riscos e mais flexibilidade para testar ideias inovadoras que poderiam ser barradas em um ambiente regulatório rígido. E claro, o acesso direto ao Banco Central, o que aumenta a compreensão sobre as exigências do sistema financeiro e permite moldar a regulamentação de forma mais favorável à inovação. Aceleração no lançamento de novos produtos. Soluções como novos meios de pagamento, plataformas de crédito alternativas, seguros personalizados e produtos de investimento inovadores ganham espaço para nascer e para crescer. Outros países já mostraram o poder de um sandbox regulatório para impulsionar o setor financeiro. No Reino Unido, por exemplo, a Autoridade de Conduta Financeira criou um dos primeiros sandboxes do mundo. De lá surgiram empresas como a Revolut e a Monzo, que hoje são referências globais em bancos digitais. Em Singapura, o sandbox da Autoridade Monetária ajudou no desenvolvimento de inovações de pagamento e de moedas digitais. Esses exemplos provam que um ambiente de teste estruturado é capaz de transformar startups em grandes players globais. E agora, o Brasil quer repetir essa história. Então, em resumo, o sandbox regulatório é a ponte entre a inovação e a regulamentação. Um espaço onde as ideias podem florescer sem serem esmagadas pela burocracia, permitindo que o sistema financeiro evolua com segurança e com velocidade. Quarto capítulo, sistema centralizado de registro de recebíveis de cartão. Se o sandbox, por sua vez, cria um espaço para que novas ideias floresçam no mercado financeiro, o Banco Central também está cuidando de um problema antigo que trava o crescimento de muitos pequenos negócios, o acesso ao crédito. E é aqui que entra uma das maiores mudanças e mais impactantes para o lojista e para os pequenos empresários. O novo sistema centralizado de registro de recebíveis de cartão. Para muitos pequenos empreendedores, a dificuldade de conseguir crédito barato é uma das maiores barreiras para crescer. Mesmo tendo vendas constantes no cartão de crédito, esses recebíveis nem sempre podem ser usados de forma eficiente como garantia para financiamento. O Banco Central quer mudar esse cenário. O objetivo dessa mudança? Basicamente, o novo sistema foi criado para ampliar a oferta de crédito e reduzir o seu custo, principalmente para os pequenos lojistas. Hoje, o que acontece é que muitas vezes apenas um credor tem acesso às informações de recebíveis de um cartão de um lojista, limitando assim a concorrência e encarecendo o acesso ao crédito. O que o Banco Central propõe é simples, mas muito poderoso. Criar um sistema centralizado de registro de recebíveis, onde todas as instituições financeiras autorizadas poderão consultar as informações de forma segura. E isso muda o jogo porque múltiplos credores poderão visualizar os recebíveis de um lojista e competir entre si e oferecer melhores opções de financiamento. O lojista então não fica preso a um único credor, tendo mais poder de negociação. A análise de crédito se torna muito mais rápida e precisa, já que as garantias ficam registradas de maneira oficial e padronizada. Em outras palavras, o pequeno empresário poderá usar o fluxo de vendas do cartão como uma garantia real, visível para que outros bancos e fintechs ao mesmo tempo possam ver. Com a implementação desse sistema, pequenos e médios empresários terão acesso às linhas de crédito mais baratas, já que a competição entre credores tende a diminuir os juros. O mercado de crédito se torna mais transparente e eficiente. O sistema financeiro, como um todo, ganha mais segurança porque os recebíveis passam a ter mais registros oficiais, reduzindo grandes fraudes e incertezas. Em resumo, essa medida é um dos passos mais concretos para democratizar o crédito no Brasil, dando mais fôlego para quem realmente move a economia, os pequenos e médios empresários. Capítulo 5, Real Digital. Assim como o acesso a crédito está mudando e impulsionando o crescimento dos negócios, outra transformação ainda mais profunda
profunda está em andamento, principalmente a forma como lidamos com o próprio dinheiro. E no centro dessa revolução está o real digital, a moeda digital brasileira que promete redefinir o sistema financeiro como conhecemos. Mas o que é o real digital? Basicamente, o real digital será uma extensão do real físico, só que em formato totalmente digital. Ele será emitido e regulado pelo Banco Central, mas não vai substituir o dinheiro em papel. Será uma nova forma de realizar pagamentos integrada diretamente ao sistema financeiro nacional. Com o real digital, será possível realizar pagamentos de varejo tanto online quanto offline de maneira rápida e segura. Transações automáticas usando tecnologias como smart contracts, ou seja, contratos programáveis que se executam sozinhos quando determinadas condições são atendidas. Inovações financeiras como moedas programáveis para pagamentos recorrentes, distribuição automática de benefícios, operações entre empresas e muito mais. Em essência, o real digital cria uma nova infraestrutura para que o pagamento do futuro, sem necessidade de intermediários tradicionais, possa acontecer em diversas operações. Um dos grandes diferenciais do real digital será o forte foco em segurança e proteção de dados. Como a moeda será emitida pelo próprio Banco Central, haverá um respaldo legal completo para todas as operações. Sem contar a proteção de dados, porque o real digital ele foi projetado para garantir a privacidade dos usuários. As transações poderão ocorrer de forma quase instantânea, 24 horas por dia, 7 dias por semana e com custos reduzidos. Tudo isso sem abrir mão dos controles contra a lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas que continuam sendo prioridade para o Banco Central. A chegada do real digital não é apenas uma evolução tecnológica, é uma oportunidade estratégica para quem atua ou quer atuar no mercado financeiro. Para fintechs, bancos digitais, plataformas de pagamento e grandes empresas, o real digital vai permitir que você crie novos modelos de negócio baseados em automação e contratos inteligentes, reduza custos operacionais em pagamentos e transferências, ofereça experiências financeiras muito mais rápidas, seguras e integradas. E claro, as empresas que souberem aproveitar essa nova infraestrutura desde cedo terão uma vantagem competitiva significativa nos próximos anos. Em resumo, o real digital não é apenas uma nova moeda, é a base de um novo ecossistema de serviços financeiros mais inclusivo, mais eficientes e com possibilidade que ainda estamos começando a entender. Capítulo 6, Educação Financeira e Cidadania Digital. Além de transformar a maneira como fazemos transações através do real digital, existe outra transformação tão importante quanto, mas que começa na base, o conhecimento. Afinal, de nada adianta termos novas tecnologias se a população não souber como utilizá-las a seu favor. Por isso, a educação financeira e a cidadania digital ganharam um novo espaço na nova agenda do Banco Central. O Banco Central está investindo fortemente em iniciativas para ensinar a população a lidar melhor com o dinheiro, focando então em temas como orçamento pessoal e familiar, uso consciente do crédito, investimentos e planejamento financeiro, prevenção de fraudes e golpes financeiros. Além disso, o Bacen também está incentivando a cidadania digital, ensinando como utilizar ferramentas bancárias online com segurança e com responsabilidade. O objetivo é claro, incluir mais brasileiros no sistema financeiro de forma segura e consciente, garantindo que todos possam aproveitar as oportunidades que surgem nesse novo cenário. O impacto esperado dessas ações vai muito além da inclusão bancária imediata. Ao melhorar a capacitação financeira da população, o Brasil poderá reduzir o nível de endividamento das famílias, aumentar a taxa de poupança e de investimento, estimular o empreendedorismo e o consumo consciente, fortalecer a estabilidade econômica do país a longo prazo. Uma população mais educada financeiramente é também uma população mais protegida contra crises, mais preparada para inovar e mais capaz de aproveitar as oportunidades digitais. A educação financeira e a cidadania digital não são apenas acessórios da transformação do sistema financeiro. São pilares fundamentais para construir um Brasil mais justo, mais próspero e mais preparado para o futuro. Capítulo 7, Responsabilidade socioambiental. Educar financeiramente a população é um passo essencial para construir um mercado mais inclusivo, mas construir o futuro das finanças também exige responsabilidade com algo ainda maior, o impacto que causamos no meio ambiente e na sociedade. Por isso, a nova agenda do Bacen também traz um foco especial em sustentabilidade. Quais são os critérios de sustentabilidade nas operações financeiras? A preocupação com temas ambientais, sociais e de governança, conhecido como ESG, deixou de ser um diferencial para se tornar uma exigência. Seguindo essa tendência mundial, o Bacen está implementando políticas para que os critérios de sustentabilidade sejam integrados de forma definitiva às operações financeiras. Isso significa que daqui para frente, instituições financeiras deverão avaliar os riscos ambientais e sociais em suas operações de crédito. Além disso, incentivar projetos que promovam o desenvolvimento sustentável e também reduzir o financiamento de atividades que causem impacto negativo ao meio ambiente
ou a sociedade. A intenção é clara: construir um mercado financeiro que não apenas busque lucro, mas que também seja um agente ativo na transformação sustentável do Brasil. Consultas públicas sobre riscos sociais e ambientais. Para construir essas novas diretrizes de forma sólida, o Banco Central abriu consultas públicas envolvendo especialistas, instituições financeiras e a sociedade civil. O objetivo é criar regras mais claras e efetivas sobre gestão de riscos climáticos, como desastres naturais e mudanças no padrão de consumo, gestão de riscos sociais, como impactar em comunidades e condições de trabalho. Essas normas, elas vão exigir que os bancos, fintechs e demais instituições adotem práticas mais transparentes e responsáveis, tanto na concessão de crédito quanto na gestão de seus próprios riscos. Esse movimento coloca o Brasil em linha com as principais economias do mundo no quesito finanças sustentáveis. Ao integrar práticas ESG, o sistema financeiro brasileiro poderá atrair mais investimentos internacionais, especialmente de fundos preocupados com responsabilidade socioambiental, estimular a inovação em setores verdes e tecnologias limpas, construir de maneira ativa para o cumprimento de metas globais de sustentabilidade, como as do Acordo de Paris. Resumindo, no novo sistema financeiro que está sendo desenhado, sucesso não será medido apenas por lucros, mas também pelo impacto positivo que as empresas geram no mundo. Regulação e supervisão. Em um mundo onde sustentabilidade e inovação caminham lado a lado, é essencial que exista uma estrutura sólida para garantir que tudo funcione de forma segura e eficiente. E é exatamente aí que entra um dos papéis mais estratégicos do Banco Central: reforçar a regulação e a supervisão do sistema financeiro. Para que todas essas transformações, como Open Finance, Real Digital e finanças sustentáveis, realmente tragam benefícios sem comprometer a estabilidade, o Banco Central está fortalecendo a regulação e a supervisão do sistema financeiro nacional. Isso significa criar um ambiente onde regras mais claras e atualizadas garantem que todas as instituições financeiras, grandes ou pequenas, operem de maneira transparente. Práticas de supervisão mais modernas permitem detectar e corrigir riscos rapidamente, antes que eles se tornem problemas sistêmicos. Além disso, inovações tecnológicas como inteligência artificial e análise de dados, para que elas sejam utilizadas para fiscalizar e monitorar o mercado com muito mais eficiência. O foco é garantir que, mesmo em cenário de rápidas mudanças, o sistema financeiro continue seguro, confiável e justo para todos. Para o mercado financeiro, essas mudanças elas trazem mais previsibilidade e confiança. Empresas que seguem as boas práticas terão mais segurança jurídica para inovar e para crescer, enquanto aquelas que desrespeitam as regras enfrentarão punições mais rápidas e severas. Além disso, consumidores se beneficiarão de instituições mais sólidas e confiáveis. Startups e fintechs terão um caminho regulatório mais claro, sabendo exatamente quais são os requisitos que precisam ser cumpridos para operar de uma maneira segura. O Brasil se posiciona melhor no cenário internacional, atraindo investidores que valorizam a transparência e a estabilidade dos mercados. Resumindo, a nova fase da regulação e a supervisão não é para limitar o crescimento do sistema financeiro, é para proteger o ecossistema como um todo, garantindo que a inovação aconteça de uma forma saudável, segura e sustentável. Com todos esses movimentos, fica super claro: o sistema financeiro brasileiro está se reinventando e não é de uma forma lenta ou discreta. As mudanças são profundas e estão acontecendo agora mesmo. Ao longo desse conteúdo, percorremos os principais pilares da nova agenda do Banco Central do Brasil, de 2025 para 2026. Falamos sobre Open Finance e como ele vai colocar o consumidor no centro das decisões financeiras. Vimos a modernização cambial, que promete facilitar a vida de quem opera internacionalmente. Exploramos também o sandbox regulatório, que abre espaço para inovação com responsabilidade. Discutimos o registro centralizado de recebíveis, que vai impulsionar o acesso aos créditos de pequenos negócios. Apresentamos também o Real Digital, que vai inaugurar uma nova era para o dinheiro no Brasil. Abordamos os esforços de educação financeira e cidadania digital, fundamentais para incluir toda a população. Falamos sobre a integração da sustentabilidade nas operações financeiras e reforçamos a importância de uma regulação moderna para dar suporte a todo esse ecossistema de transformação. Cada um desses pontos tem um impacto direto na forma como as empresas, consumidores e o próprio mercado financeiro vão operar nos próximos anos. Agora, mais do que nunca, é fundamental que empresas, empreendedores e líderes do mercado sejam atentos e se antecipem com essas mudanças. Quem entender esse novo cenário primeiro, quem adaptar seus produtos, serviços e modelo de negócio de forma estratégica, vai sair na frente e conquistar uma vantagem competitiva real.